Fala galera, Gomes da Costa Trader, dia 24 de outubro, segunda-feira. Hoje eu vou fazer um vídeo aí exemplificando aí algumas operações utilizando o gráfico de Range Bar, como é mais ou menos que eu opero e utilizo essa ferramenta. Eu vou fazer um vídeo aí bem prático, vou colocar play. Então vamos lá, o mercado aí me dá um pin bar, né? O mercado me dá um pin bar na média de 200 e num suporte que eu já tinha desenhado previamente, né? Então reparem que eu vou colocar agora minha ordem para entrar com 5 pontos acima do pin bar e 5 pontos abaixo do pin bar é o meu stop, formando assim um stop de 50 pontos. No caso eu estou utilizando o gráfico de gráfico com 40 pontos de candle, somado a 5 da minha entrada e 5 do meu stop abaixo desse pin bar, resulta aí no stop de 50 pontos. Então vamos lá. Eu coloquei a ordem aí, ainda não foi executado. A minha estratégia que eu estou usando no momento é parcial com 50 pontos e total com... Aí agora foi executado, e total com 150. Então foi executada aí uma compra a 540, a parcial 590, total a 690. Não necessariamente eu preciso esperar ver se o mercado bate para fazer minha realização total. Às vezes, se eu acho que o mercado reverte ou não vai ter força para chegar lá, eu realizo antes. Vou avançar um pouquinho o vídeo aqui. Nesse caso, eu achei que o mercado estava demorando muito para pegar meu objetivo inicial, então eu realizei parcial no próprio break-even, ou seja, eu saí 5 contratos, metade do que eu tinha no próprio zero, e o resto eu fiz 50 pontos. Porém, olha o que acontece. Mas tudo bem, aí o que eu falo, o importante é o gerenciamento de risco, né? Eu não estava confortável com a posição, eu achava que o mercado já deveria ter ido em favor da minha operação, não foi, eu já zerei metade. Lembrando que esse tipo de operação que eu faço são operações de scalp, onde eu busco poucos pontos e eu faço um número maior de operação por dia. Nesse momento eu estou buscando uma venda, estou pensando na possibilidade de pegar uma venda na retração dessa onda aqui que eu desenhei. Eu já fico observando a possibilidade de formação de um pin bar aqui. Ó, reparem como eu já coloco uma ordem de venda stop, de entrada. Ó, eu já sei mais ou menos onde o candle vai fechar, pois é um candle de 40 pontos. Ó, já entro automático, a ordem já estava lá, uma ordem stop de entrada, e minha ordem de stop de saída, 5 pontos, então máximo desse pin bar. Eu não preciso ficar, como eu assumi a possibilidade que o candle tinha feito uma máxima, eu já sei então automaticamente onde seria a minha entrada, fazendo o que? A conta entre essa distância e essa, que tem que dar 50 pontos, que é o meu stop. Por isso que eu já pus minha entrada no 630, pois eu já sabia que o 680 poderia ser o meu stop devido à formação desse pin bar. Então, eu aguardo aqui, ó, 5 contratos, saio com 50 pontos, os outros 5 eu aguardo para ver se bate no objetivo. Sai um contrato com mais 90 pontos, mais um contrato. Reparem que eu estou vendo que está segurando de novo na média de 200, não tem a necessidade de eu pagar para ver e esperar o mercado vir me dar aqueles 150 pontos para tirar o meu último lote. Meu stop restante de um contrato está aqui, que é sempre a partir do momento que eu faço a minha primeira saída parcial, o meu stop restante está sempre no preço de entrada. Ou seja, a partir do momento que eu faço a parcial, eu não perco mais. Não tem como perder mais.
a minha parcial já foi feita, inclusive alguns mais 4 contratos eu saí fazendo 90, 100 pontos, e o último contrato eu deixei exatamente no meu preço de entrada. Aí bate no meu preço de entrada, eu sou estopado com saldo restante. Nessa operação eu faço uma operação de rompimento com uma ordem automática para entrar a 65,495. Por que eu faria essa entrada? É uma entrada onde eu vejo que o mercado segurou uma vez, segurou 2, 3, 4. Então eu assumo a possibilidade de que depois de 4 tentativas o mercado vai ter que ceder. Eu já percebo que não há ninguém no book com um lote grande segurando já esse nível. Antes tinha gente comprando no nível de 500, 515. Agora eu assumo essa venda. Reparem que meu stop está aqui a 50 pontos, conforme já pré-determinei. Faço minha parcial, automaticamente o meu lote restante já vai para o meu preço de entrada. Vou avançar um pouquinho mais aqui. Sai mais um contratinho. E aqui eu faço minha saída total da operação. Eu percebo que essa região aqui encontrou um comprador. O mercado já não vem seguindo essa tendência de queda como deveria vir, a meu modo de ver. Prefiro fazer uma realização total. Reparem nessa próxima operação, o mercado vinha caindo, quebra a mínima, volta até a média, até o suporte anterior que virou agora resistência, faz um pin bar na média, muito bonito, e eu tô com a ordem para entrar, só que eu não solto o botão, justamente esperando aí no sinal mais claro. Reparem aqui no Superdom que eu insinuo a entrada na venda, porém eu não faço. Justamente por causa da dinâmica do preço, eu tô achando muito estranho, pois na minha visão deveria romper esse 490 e ir até, pelo menos até os 50 sem brigar novamente no nível de 500. O que aconteceu foi que ele ainda, além de não ter ido, ele rompeu de volta o 500. Então eu estou sentindo que está muito fraco de vendedor esse nível. Então já poderia ter vendido melhor. Não fiz a venda, porém, avançar um pouquinho o vídeo. Porém, ele dá o trade. E aí, eu ainda certo de que vai ser uma venda que pode me render ainda pelo menos ainda mais 50 pontos, partindo desse nível. Eu vou fazer uma venda mais ou menos 50 pontos abaixo da minha entrada, onde eu deveria ter feito, que seria aqui a 490 e 480. Então vamos lá. Reparem que eu ainda estou aqui pelo Superdom. Às vezes eu opero pelo gráfico, às vezes eu opero pelo Superdom, aí depende da situação. Repare aqui que eu coloco uma ordem de compra, acreditando na possibilidade que esse candle possa voltar tudo e ficar verde e formar um pin bar de compra com o objetivo de rompimento desse topo.
Então eu deixo uma ordem de compra stop aqui, pensando nessa possibilidade aqui, né? Porém, eu vejo que ele não se concretiza, ou seja, ele não chega nesse nível que eu estou esperando. Aí eu percebo que não chega nesse nível onde eu poderia fazer uma compra, eu inverto a mão. Faço uma venda 50 pontos abaixo, 60 pontos mais ou menos abaixo de onde eu deveria ter vendido. Olha lá. Eu vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Eu vou fazer uma entrada pelo Superdom aqui. Isso aí o que acontece? É o gráfico mostrando que tem a possibilidade de uma venda e eu faço uma refinada na entrada, na análise, através de análise de book. Aí, faço uma parcial com 50 pontos, saio até mais 2 contratinhos nessa região. E realmente minha análise estava certa, ou seja, a venda aqui nesse pin bar na média era uma boa venda, porém a dinâmica de preço nesse momento aqui eu não gostei, não senti confortável, não vendi. Esperei uma nova oportunidade para ver se esse candle aqui poderia virar um candle comprador. Ele fez um candle de uma Marubozu ou uma barra elefante, né, onde não há caudas. E aí um candle bem de pressão vendedora. Faço uma venda nessa região aqui, no fechamento desse candle, e consigo pegar parte dessa ondinha aqui. Aqui eu tenho como objetivo pegar um pullback dessa onda anterior, nessa queda. Reparem que eu coloco uma venda stop a 335. Com o meu stop agora eu ajusto a 340. O meu stop eu vou sempre ajustando a 5 pontos a máxima, considerando a possibilidade do candle ter feito uma máxima. Ou seja, nesse momento meu stop é 405, minha entrada é 355. Se o candle vier me executar 355 nessa venda, eu tenho a certeza que esse aqui vai ser um candle vermelho cheio. Reparem que eu ajusto. Olha lá, novamente. Ajusto agora para o meu stop estar 5 pontos acima da máxima do candle. Novamente, faço um ajuste. Ou seja, através desse método, eu não tenho a necessidade de ficar achando topo e fundo, né? Se eu quisesse achar topo e fundo, eu já estaria vendendo aí na esperança que ele caísse. Aqui, através dessa estratégia, eu sei que se ele me executar no 370, ele vai fechar um candle vermelho, vai fechar um pin bar aqui, dando um sinal de venda. Se ele me ultrapassar esse nível aí de 415, 420, eu continuo ajustando minha venda e subindo o meu lote, sempre com essa mesma ideia. Reparem aí que meu stop está 5 pontos da máxima do candle. Eu não vou avançar o vídeo para vocês conseguirem ver exatamente como que eu faço as minhas entradas pelo gráfico. Essa pré-visualização das minhas ordens stop e de gain é muito importante nesse momento, porque eu consigo ajustar a minha ordem de entrada exatamente no rompimento da mínima do candle. Olha, quase pegou. Olha lá.
Então ele me fecha. Eu sei que se ele me executasse 370, ele me fecharia um candle interessante na venda, perto das médias. Meu stop está 420. Faço uma parcialzinha de 2 contratos. Distribuo algumas ordens abaixo. E aí ele me executa em torno aí de 60, 90, 100 pontos. Repare novamente a região que eu vendi. Aqui é o ajuste. Eu deixo sempre marcado uma linha identificando onde é o ajuste do dia anterior. O ajuste sempre funciona. Sempre funciona é o modo de dizer, mas normalmente ele funciona como um suporte ou uma resistência. Então reparem aí que estão brigando nessa região do ajuste. Eu deixo aqui acima do book mostrando onde é o valor do ajuste. No começo do dia eu adiciono uma linha. E aqui nessa operação eu desenho uma LTB. Como vocês podem ver, eu ainda busco fazer uma venda. Então reparem que eu sempre vou acompanhando a máxima do candle e colocando uma venda sempre considerando 5 pontos acima da máxima sendo meu stop. Então eu coloco lá uma ordem de stop de entrada. Essa talvez seja a operação mais interessante aí do vídeo de hoje. Repare novamente. Eu novamente vou colocar aí uma ordem de venda novamente, acreditando na possibilidade do mercado voltar do 360 até o 320, formando aí um pin bar aí vendedor. O que acontece nesse momento que eu percebo? O mercado vinha caindo em topos e fundos descendentes, correto? Nesse momento ele rompe o fundo anterior e me dá 3, 4, 5 candles verdes. 5 candles verdes, quase formando o sexto. Ou seja, nesse momento aqui eu já não vou mais procurar venda. É o que o Oliver Velez chama de green wall. Então o que acontece? Está se formando um green wall aqui, ou um muro verde, pode ser um red wall também, nesse caso aqui, onde quando se observa muitos candles da mesma cor, vermelho ou verde, a ideia é sempre entrar a favor da cor desses candles, nesse caso aqui na compra, nesse caso aqui na venda, correto? Então nesse momento que tinha um muro vermelho, eu fiz uma venda aqui acreditando ainda na pressão vendedora. Porém nesse momento onde ele faz 3, 4, 5 candles verdes rompendo topo anterior, eu já penso na possibilidade de pegar um pullback aqui na compra. Ou seja, penso na possibilidade do mercado agora tá mudando de direção. Então aquela venda que eu estava tentando fazer, eu desisti. Eu vou colocar para frente aqui e vou procurar uma compra. Eu quero comprar nessa região aqui. A ideia é comprar nessa região aqui. O que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho.
né? O que acontece? O mercado ele tenta fazer um pullback aqui. Normalmente eu pego sempre o segundo pullback e não pego o primeiro pullback. E aí o que acontece? Vou pausar até. Então vamos lá, o mercado ele sobe, ele faz um pullback, normalmente eu espero sempre o segundo, ele sobe novamente e dá 5 pontos desse pullback para baixo, para estourar stop, provavelmente, de quem comprou nessa região e colocou stop no fundo anterior. Por que que eu espero normalmente o segundo pullback? Justamente por esse motivo. Normalmente no índice, o pessoal que compra no primeiro pullback é estopado, as máquinas acabam violando essa mínima, e aí sim o mercado volta, continua a subir. Então o que aconteceu? O mercado ele fez o primeiro pullback aqui, curto, mas fez. Ele tentou fazer outro e já soltou uma cauda. Eu consequentemente já coloco uma ordem de compra a 360, acreditando na possibilidade do candle ter feito uma mínima aqui a 315. Então vamos lá. Faço uma entrada de 12 contratos. O mercado, o que acontece? Ele vem novamente nessa região, me estopa. E reparem, eu estava com 12 contratos. Agora eu aumento para 20 contratos. E vou fazer uma entrada novamente. Por que que eu faria uma entrada novamente? Aumentando ainda mais minha mão. Porque ele fez uma tentativa de rompimento, falhou. Outra tentativa de rompimento falhou. E a terceira tentativa de rompimento aqui falhou novamente. E bem na média de 20. Ou seja, eu estava bem esperançoso na possibilidade do mercado chegar realmente nessa região da média e quebrar o topo anterior, fazendo um pivôzinho de alta aí. Eu vou avançar um pouco para não ficar mais extenso aí o vídeo do que já está. Faço uma realização nessa região de rompimento de pivô. E minha última operação aí do dia, o mercado ele segura a região do 300 durante quase uma hora aí. Tenta ir para cima e faz uma queda aí em poucos minutos de 250 pontos. Eu não faço essa entrada, a entrada ideal seria aqui, entrada de rompimento desse pivôzinho. Eu não fiz essa entrada, eu peguei na verdade uma entrada um pouquinho mais atrasada, onde vou voltar um pouquinho, onde reparem aqui, ó, eu assumo a possibilidade desse candle ter feito um mini pullbackzinho para cima, mínimo pullbackzinho para cima, e eu já deixo uma ordem de entrada aqui, ó. Tô vendo que a força vendedora tá forte, tá grande, e faço um scalpzinho só de 50 pontos com 12 contratos. Na verdade, esse foi um trade que eu queria fazer um scalp justamente porque essa região é a região de fechamento de gap, região onde o mercado veio fechar o gap. Eu acreditava que poderia ter um suporte ou uma pressão compradora na região. Então, como o mercado já vinha do 450 e eu vendi a mais de 200 pontos abaixo, eu não acreditava que o alvo era muito grande, então eu fiz um scalpzinho de 50 pontos. Porém, como a gente pode ver, o mercado ele desaba aí 200 pontos de onde eu fiz na saída. Enfim, esses foram o trade de hoje. Espero aí ter contribuído. E boa semana a todos. Abraço.